Diretamente dos estúdios Fã em São Paulo, oi, eu sou o Thales e esse é o Mar de Amor, uma conversa sobre as poesias da vida. E aí, jovens, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Chegamos ao nosso quarto episódio, hein? Quem diria? Até aqui a gente conversou sobre música, os episódios foram analisando letras, passagens de música e a conexão dessas letras com aspectos legais da nossa vida. Mas hoje o papo é outro, tá? Nossa conversa hoje é sobre um conceito, uma frase, um jeito de ver a vida. Então solta a vinheta aí e bora começar a estreia. Quando a gente fala que aqui a gente está conversando sobre as poesias na vida, eu já falei isso aqui, a gente está falando muito do poder da palavra. E aí é o poder de uma frase, de um verso, de uma coisa que você ouve e te impacta a ponto de você repensar partes muito fundamentais, partes muito profundas da sua vida. Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu espero que sim, e aí se sim, você vai entender muito bem o que eu tô falando. Às vezes você tá conversando e aí você ouve uma coisa que te faz mudar a perspectiva, te faz mudar o jeito que você encara a sua própria vida. E o episódio de hoje é sobre isso. Essa frase me veio no meio de uma sessão de terapia e ela é fruto de um diálogo que talvez nunca tenha acontecido. Talvez essa frase tenha vindo de uma grande fake news, mas isso não importa. Esse é um diálogo que supostamente rolou entre Leonardo da Vinci e Michelangelo, os seres humanos, não as tartarugas ninja. E esse diálogo se deu supostamente depois que Michelangelo terminou de esculpir Davi. O que se diz é que inicialmente Davi era um grande bloco de mármore, de algumas toneladas de mármore que ficavam lá no Duomo de Florença, eu acho que é isso, deixa eu ver aqui, peraí. Duomo de Florença. E era um rolê que esse bloco de mármore ficou lá durante muito tempo. Vários escultores, vários artistas iam pra lá tentar fazer alguma coisa com aquilo e não conseguiam nada. Até que chegou Michelangelo e fez esse belo rapaz chamado Davi. E o que se diz é que depois disso, tendo feito essa obra-prima, depois de tanta gente ter tentado, Leonardo da Vinci, que já tava lá, já era um cinquentão, chegou pra Michelangelo e falou, mano, como é que você fez esse trem aí? Michelangelo tava começando a vida, né? Então, o que é que você viu que ninguém mais viu? E a resposta de Michelangelo é, eu apenas tirei da pedra tudo o que não era Davi. Momento de silêncio profundo, intelectual pesado. Olha o poder dessa frase, o poder desse conceito. O que Michelangelo estava dizendo é que quando ele olhou para aquele bloco de mármore, ele já viu Davi ali dentro. É como se a criação, né, como se Davi estivesse lá aprisionado, pronto para ser libertado, e só precisasse de alguém que tirasse esses excessos, que tirasse do bloco tudo que não era Davi. Foda, né? Beleza. E aí você vai me perguntar, tá bom, mas o que eu tenho a ver com isso? E eu imagino que você vai me fazer essa pergunta, porque quando eu ouvi essa frase na terapia, eu também me fiz essa pergunta. Tipo, tá, o que isso tem a ver com a minha vida? Então bora lá juntos. Para começo de conversa, essa frase diz muito sobre um processo criativo, sobre qualquer processo criativo. Qualquer um de nós, quando a gente começa a criar, a gente começa desse lugar de medo, de insegurança, de não conseguir saber exatamente o que vai acontecer. Mas essa ideia de que a criação, de que o nosso resultado já tá lá desde o começo, só esperando para ser libertado, só esperando a nossa lapidação, ela é muito foda e ela nos traz meio que esse jeito de ver a vida mesmo, tipo, mano, confia, continua fazendo porque o resultado ele já tá aqui. Nosso desafio é só colocá-lo pra fora mesmo. A abertura da Odisseia, o Homero começa, antes mesmo dele começar a história, ele escreve uma invocação à musa, um pedido de ajuda pra musa. Na Grécia, acreditava-se muito que a inspiração criativa era trazida pelas musas. E o papel do homem era receber essa inspiração e colocar, o papel do ser humano, né? Era receber essa inspiração e colocá-la e dar forma a ela. Então, o que o Homero faz antes de começar a Odisseia, que é um dos maiores clássicos, né, da literatura, é pedir ajuda à musa para que ela dê inspiração para que ele conte a história do jeito que essa história merece ser contada. Ou seja, Homero sabe, a história já tá aqui, o potencial dela tá aqui e depende de mim ser bom o suficiente no processo de lapidação
para trazê-la à vida. Nessa mesma linha, a Elizabeth Gilbert, que é autora do Comer, Rezar e Amar, ela fala num livro chamado Big Magic que as ideias são entidades que escolhem alguém para vir ao mundo. Isso é muito lindo e acho que isso vale para, de novo, para qualquer processo criativo, vale inclusive para isso que tá acontecendo aqui agora, quer dizer, para eu chegar aqui agora e contar isso, existia um roteiro que no começo eu não tinha muito bem ideia do que eu queria falar e acabou vindo nesse episódio que você tá assistindo. Eu já falei aqui que eu tô escrevendo um livro, né? Eu tô escrevendo meu segundo livro e, cara, rola uma coisa muito curiosa o processo de escrever, ele é um processo muito curioso. Conforme eu tô evoluindo na história, é como se a história não fosse mais minha, é como se os personagens ali tivessem vida e as coisas acontecessem meio que por conta deles mesmos, assim. É muito comum, a gente entra nesse estado meio de flow, né, de não pensar muito no que tá rolando, e é muito comum essa sensação de que, tipo, cara, parece que o caminho da história é esse aqui, não tem muita outra coisa não. Então, de fato, é como se esses personagens estivessem vivos, só esperando ali alguém pra começar a escrever pra que eles, de fato, pudessem vir à vida, né? Parece loucura? Se parecer, tá tudo bem e você não precisa acreditar em mim, mas você pode acreditar, você deve acreditar em Stephen King. No livro sobre a escrita, tem um trecho de Stephen King em que ele fala que, vou ler, histórias são achadas como fósseis no chão. O trabalho do escritor é usar sua caixa de ferramentas para escavar essas histórias do chão com o máximo de cuidado, tentando trazer elas à tona o mais inteiras possível. Inclusive, nesse mesmo livro, o Stephen King fala que ele recebe muitas cartas na época, né? Hoje deve ser, sei lá, comentário em rede social, mas ele recebia muitas cartas de fãs, meio putos ali com o desenrolar da história, falando, cara, eu não gostei disso aqui. E ele falava, gente, não é minha culpa, os personagens que fizeram isso e tal. E tem uma série dele, de livros, que é A Torre Negra, em que acontecem algumas coisas, tipo, ele demorou muito pra escrever e ele recebia cartas de pessoas apelando pra saber o final, apelando não, apelando é um termo muito forte, mas pedindo pra saber o final, usando uma coisa muito difícil de negar, que é, cara, eu tenho uma doença terminal, ou minha mãe tem uma doença terminal, ela é fã desse livro e ela precisa saber como acaba. E aí o que Stephen King fala é que, cara, eu não sei como acaba, eu preciso dar tempo pra escavar, tempo pra lapidar, tempo pra chegar ao final disso. Então eu não consigo adiantar o final, eu preciso, de fato, tirar desse livro tudo que não é Davi. Ele não fala isso, mas é como se ele dissesse isso, pra chegar nesse final perfeito, nesse final ideal, ou nesse final autêntico, né? O que tava lá desde o começo, mas ainda não tava claro pra quem tá criando. Então, beleza, a gente já falou de uma parte criativa que talvez se conecte com alguém, se você é um criador de conteúdo, se você tá mais ligado nisso, talvez você perceba isso com mais facilidade, mas talvez muita gente olhe pra isso e fale, tá, que grande loucura, isso não faz sentido nenhum. É só com isso que essa frase de Michelangelo se conecta? Não, não é. Tem uma camada mais profunda nisso que a gente vai ver depois dos nossos intervalos comerciais. A gente precisa criar alguma coisa pra preencher o intervalo comercial aqui que por enquanto não existe. Então eu tiro da pedra tudo que não é Davi. A gente falou do poder dessa frase num processo criativo, mas existe uma camada muito mais profunda nessa análise e é sobre ela que a gente vai falar agora. Então vem comigo, atenção, tira o celular de perto porque você precisa prestar atenção nesse momento desse vídeo. Não tira o celular de perto se você estiver vendo no celular. Nesse caso, fica com o celular assistindo, ficou claro, né? A camada mais profunda nisso aqui, se a gente olha pra nossa vida como esse bloco de mármore a ser lapidado e a gente entende que a gente é Michelangelo e nossa vida é Davi. Da vida. Não, espera aí. Aqui, né? Faz sentido? Vai fazer. Vem comigo. Então imagina que nossa vida é esse bloco de mármore e a gente é o artista que tá esculpindo, que tá lapidando essa vida. Eu imagino, embora eu não te conheça, a gente talvez queira coisas muito parecidas na vida, em linhas gerais, né? Eu acho que todo mundo quer uma vida massa, uma vida, cara, com saúde, uma vida com amor, com pessoas legais perto, com dinheiro ou grana suficiente pra ter uma vida confortável, enfim. É coisas que acho que são conceitos gerais pra todo mundo. Embora o detalhe disso possa mudar, pra mim uma vida feliz pode ter a ver com o Flamengo campeão, pra você pode ter a ver com o Flamengo acabando, não existindo, sendo rebaixado, tá tudo bem. Mas em linhas gerais, os grandes conceitos da nossa vida, eu acredito que faz sentido a gente pensar que a gente tá aqui pra ter uma jornada massa, né? Então o conceito de tirar da pedra tudo que não é Davi faz muito sentido se a gente olha pra nossa vida e fala, beleza, agora o que eu tenho feito desde que eu nasci até chegar aqui é esculpir, é lapidar esse meu processo pra entender o que é o Davi na minha vida, o que é essa criação, o que é essa coisa autêntica que sempre tava ali, mas que depende de mim chegar até ela, né? É como se a gente olhasse pra nossa vida com uma visão de que a versão massa dela, como eu falei, a versão perfeita dela já tá ali, já tá
tá aqui dentro. E o nosso desafio seja esculpir, seja tirar os excessos, porque a grande verdade é que essa versão tá muito profunda, tá muito distante, ela tá aprisionada ali, ela tá esperando que a gente chegue até ela pra de fato ganhar vida. E o que são esses mármores todos, né? Esses excessos? Cara, muitas vezes podem ser frutos do contexto onde a gente cresce, o jeito que a gente é criado, as inseguranças que a gente desenvolve ao longo da vida, nossos medos, nossos traumas, nossa mente, enfim, tudo isso pode dificultar um pouco o processo da gente ver claramente o que é Davi. E aí o nosso processo vira de fato, tá, eu preciso tirar esses excessos, eu preciso tirar o que não é verdade pra entender a vida que de fato faz sentido pra mim. A gente já falou disso em outros episódios, né, mas é como se a gente viesse aqui com algumas regras pré-estabelecidas que talvez não tenha sido a gente, talvez não, com certeza não foi a gente que estabeleceu, mas que é baseado nas expectativas que outras pessoas têm pra nossa existência ou expectativas que a gente acha que a gente tem que ter pra ter uma vida legal. E aí isso me leva a pensar que a nossa vida nada mais é do que um eterno e constante processo de lapidação. É como se eu estivesse olhando pra minha vida, separando o joio do trigo, tirando o excesso de mármore pra poder achar a versão original ali, a criação autêntica, o Davi que tá aqui dentro, com todo respeito aqui, sem trocadilhos, sem duplas interpretações. Então olha como é foda olhar pra isso e pensar que essa pode ser a grande maravilha da vida. Quer dizer, eu vim pra cá como um bloco de mármore de 5 toneladas e eu tô aqui pra ir lapidando esse mármore, pra ir tirando os excessos. Por que eu gosto tanto disso? Por que isso mexeu tanto comigo? Porque pensar na minha vida desse jeito fez com que eu começasse um processo longo de ressignificar o que é o erro? O que é errar? O que significa errar nesse caminho? A gente costuma ser muito rígido com a gente mesmo quando a gente erra, né? A gente não se perdoa por errar, a gente se culpa muito por errar, fala, cara, eu não poderia, eu deveria ter feito certo de primeira. Mas quando você olha pra isso e entende que talvez o erro seja um processo de lapidação, você entende o quanto o erro é fundamental pra você chegar no caminho que você quer. Erros talvez sejam as coisas mais importantes que a gente pode fazer na nossa vida, porque eles vão determinar ali os nossos limites, os nossos excessos. Eu errar e falar, aqui não, deixa eu dar uma lapidada, tira mais um pouquinho de mármore, esse é o caminho, aí você tenta de novo, opa, aqui não, deixa eu dar mais uma lapidada. A gente já falou disso no episódio de Coração Selvagem, né, do Belchior, que ele tem uma frase maravilhosa que é andar o caminho errado pela simples alegria de ser, que pra mim é exatamente isso. Quer dizer, ao invés da gente olhar pro nosso erro como uma coisa absurda, como uma coisa que não deveria acontecer, a gente olhar pra ele como uma das coisas mais importantes da nossa vida. Porque é exatamente errar que nos permite aprender e aí sim chegar um pouquinho mais perto de Davi. Pensa, por exemplo, em eventuais relacionamentos que você tenha tido que não deram tão certo assim, que não foram tão bons. Já aconteceu com você? Eu espero que não, mas talvez sim. O que rola, a gente pode olhar para esses relacionamentos como uma grande tragédia, um grande desastre, ou a gente pode olhar para eles como extremamente necessários, como grandes professores que nos ensinaram os nossos limites, os limites da outra pessoa também, o que a gente espera do nosso parceiro, da nossa parceira, o que a gente espera da gente mesmo nesse rolê. E aí, tendo percebido isso, tendo percebido o que não funciona, fica muito mais fácil também da gente identificar o que funciona. Então, nessa brincadeira ou nesse símbolo do relacionamento, a gente vai tirando os excessos, as coisas que, pô, isso aqui não funciona muito pra mim, pra chegar, pra moldar a estrutura geral, a escultura ideal do nosso relacionamento, né? Eu vou te contar uma história pessoal sobre isso, não sobre relacionamentos, mas sobre todo esse conceito e como é que ele se deu na minha vida. Em determinado momento na minha sessão de terapia, sei lá, uns 2 anos, eu tava falando com a minha terapeuta sobre felicidade. E aí, é sempre um assunto, né? Tipo, a vida feliz e tal. E ela falou, cara, quando você pensa em felicidade, o que é isso pra você? E aí, imediatamente, sem que eu pensasse muito, me veio uma parte da minha adolescência e da minha fase, do começo da minha fase adulta, mas principalmente da minha adolescência, em que eu escrevia muito. Na época de escola, era muito comum que eu escrevesse, sei lá, paródia de música zoando o professor ou falando dos meus amigos, escrevesse roteiro, sabe, sei lá, teatro da escola, aí você vai lá e escreve o roteiro e tal. Eu era esse cara que gostava de escrever, que ficava, cara, o tempo não passava enquanto eu fazia isso e tal, e aí eu falei isso pra ela, falei, quando você tá me perguntando isso, a imagem que me vem era desse momento, esse pra mim era um momento feliz. E aí, o que rolou na minha vida, né? Tipo, em determinado momento, baseado até nessa coisa das regras, a gente acha que, beleza, agora chegou a hora de crescer, de ficar adulto, de conseguir um emprego e de ficar mais sério. Eu, naturalmente, então, fui fazer faculdade, fiz publicidade, que tem a ver com essa paixão pela escrita, pela criação,
criação, comecei a trabalhar, e aí, aos pouquinhos, eu fui deixando de lado essa paixão pela escrita, quase como se isso fosse um hobby de criança, uma coisa que, quando eu tinha tempo livre era legal fazer, mas agora é vida adulta, é vida séria, cara, precisa trabalhar, e agora não tem tempo pra essas coisas. Até que o tempo foi passando e, naturalmente, eu fui me reconectando com esse hobby, né? Eu fui me reconectando com a escrita. Eu nem sei se dá pra chamar de um hobby, com essa paixão, talvez. Então, eu voltei a escrever, publiquei o primeiro livro, não à toa, tô aqui, né, tipo, criando, de novo, esse episódio é fruto de algumas horas de escrita de roteiro e tal. E o que eu levo disso tudo, olhando em retrospectiva? Durante muito tempo eu me culpei por isso, tipo, cara, eu sempre gostei de escrever, por que eu parei? Por que eu fiquei, sei lá, 3 anos sem mexer num livro novo e tal? E agora, olhando pra isso sob essa ótica de eu tava tirando da pedra tudo que não era Davi, fica muito claro que eu precisei sair disso. Precisei tentar ali coisas no mundo corporativo e ter uma vida mais séria, longe da escrita, longe do processo criativo, para poder entender o que fazia sentido para mim. Então, esse processo em que eu teoricamente estava distante da escrita, era eu esculpindo o meu próprio bloco de mármore ali, tirando os excessos, falando, cara, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, vou mudar e tal. Então é um processo natural de lapidação, de aprendizado, de tempo mesmo. Então tem algumas coisas muito legais nisso tudo, assim. O primeiro é que o meu vislumbre das coisas que me deixavam feliz já estava comigo há muito tempo. Em minha infância, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, isso já era um caminho que eu queria seguir. Depois teve um grande rolê de culpa, do tipo, nossa, como é que eu me deixei afastar disso e tal, que agora tá sendo ressignificado. Então eu falei pra vocês da importância dessas frases que caem e que te fazem mudar a perspectiva de vida. Essa frase, o assunto desse episódio, fez isso comigo, né? Eu olhei pra isso e eu olhei pros meus últimos 10 anos de vida, eu falei, tá, entendi. Eu não tava errando, eu tava só me encontrando ali. E no final, acho que tem uma grande reflexão sobre felicidade versus sucesso, né? O porquê que a gente tá fazendo isso. Acho que em determinado momento a gente condicionou, a gente associou essas duas coisas, então eu preciso fazer alguma coisa que me dê sucesso material, sucesso financeiro, e isso naturalmente vai me levar à felicidade. E embora não dê pra ignorar a importância do sucesso financeiro, quero ter sucesso financeiro, sucesso material, não é necessariamente por isso, ou não é com essa expectativa que isso aqui tudo tá acontecendo, né? Então quando a gente se aproxima de Davi, nesse caso, é uma sensação de que a gente se aproxima da gente mesmo. Esse processo aqui, do mesmo jeito que os vídeos que eu faço no TikTok, do mesmo jeito que eu escrevo o livro, não tem a menor expectativa ou a menor certeza de que isso aqui vai dar algum tipo de retorno financeiro, mas é legal demais de fazer e aproxima, acho que a gente se aproxima do que a gente gosta, e aí naturalmente a vida fica um pouquinho mais leve, um pouquinho mais legal, um pouquinho mais próxima de Davi. Faz sentido isso pra vocês ou isso tudo é uma grande viagem? O mais legal disso tudo, pra gente se encaminhar pro final desse episódio, a coisa que eu mais gosto e que talvez fique como um resumo disso aqui, é que durante muito tempo eu cresci com uma ideia de que essa vida massa, essa vida feliz, ela viria de alguma coisa externa a mim. Ou seja, vai acontecer alguma coisa lá, o dinheiro que vai vir de lá, o trabalho que eu vou ter, a performance em determinado momento externo é o que vai me conectar com esse conceito, às vezes muito subjetivo, de felicidade. Mas aí, quando eu me deparei com essa frase, eu entendi que o processo não é externo, o processo é interno, né? É um processo, de fato, de olhar pra si, de ver que a gente é esse mármore sinistrão, um gigante mal trabalhado, e entender que talvez a nossa função seja mergulhar nisso, e se lapidando, se conhecendo e tirando esses excessos para se conectar com o que de fato faz sentido para cada um de nós, né? Esse conceito se desdobra num outro conceito sobre o qual a gente vai falar com mais calma, que é justamente o conceito de calma, o conceito de tempo. O processo de lapidação não tem como ser rápido, né? Não tem como a gente ter pressa, não tem como a gente entra nesse grande bloco de mármore sem saber exatamente o que vai sair dele. Talvez esse processo dure a vida inteira. Eu quero acreditar que eu vou estar lapidando esse mármore até o meu último respiro aqui. E acho que essa é uma ideia muito legal de vida, assim, dá um sentido massa pra vida. Tipo, cara, todo dia é um pouquinho de lapidação pra gente encontrar essa forma, essa vida perfeita que já tá aqui, mas depende da nossa ação acessá-la, né? E aí, reiterando, né, tipo, o que vai sair desse bloco de mármore é muito único. É você que é o artista desse seu bloco de mármore, eu sou o artista do meu, e é impossível que esses dois blocos saiam com exatamente o mesmo fruto, né, a mesma conclusão deles. O grande lance aqui é entender que a poesia de vida mesmo talvez esteja nessa jornada constante de lapidação pra
tirar da pedra tudo que não é Davi, pra remover todos os excessos e pra encontrar uma vida mais leve, menos pesada, né? Eu espero de verdade que isso faça sentido pra você, pelo menos um pouquinho perto do que fez sentido pra mim da primeira vez que eu me deparei com essa frase. E inclusive, se você tiver outros exemplos de frases como essa, ou de versos como esse, de passagens na sua vida que você se deparou com alguma coisa que te fez cair a ficha, me conta aqui nos comentários que eu vou querer saber demais e quem sabe a gente não puxa uma conversa sobre isso também. Então é isso, meus jovens. Eu espero que vocês tenham curtido esse papo profundo, espero que tudo isso faça sentido pra vocês e espero também que na próxima vez que você se depare com um erro que você cometeu, você possa olhar pra isso e entender esse erro como um processo natural de lapidação. Tamo tudo lapidando esses rolês juntos, tá bom? É isso, eu vou me despedindo, deixando um abraço e até o próximo vídeo. Lembrando, se você quiser, se inscreve aí, comenta, compartilha esse vídeo com quem você achar que faz sentido e se junte a gente nesse mar de amor. Não esquece também de seguir no TikTok, no Instagram, vai aparecer os trem todo aqui e você faz, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!